Olá, galerinha! Aula 52.1. É isso mesmo, conferidíssimo, né? Galera, a professora Tabita Maciel aqui com vocês. Prof. Sâmio, Silvio, já, saudade do Silvio. Prof. Sâmio aqui, né? Silvio e Sâmio, tudo com S, gente. Desculpa a prof aí, né? Dá um desconto pra prof. Ele te chateia não, né, Sâmio? Tranquilo. Galera, vamos ver o que a gente tem pra aula de hoje? Eu vou te dizer já, que é bem legal, tá? É sim, senhor. Olha lá. Aula 52.1, nós vamos falar sobre conservação e preservação ambiental. Então, nesta aula, você vai sair dela sem titubear quando você ouvir falar do que é conservar, do que é preservar. E nós vamos ver que há necessidades de nós termos locais de preservação e locais que podem ser usados de formas diferentes, então vamos estar dentro do conceito de conservação. Perfeito? Vamos lá então? Para a habilidade dessa aula, nós vamos reconhecer o valor econômico e cultural das espécies na região ou da região amazônica. Sim, senhor. Considerando que a gente está falando do maior bioma, né, que nós temos, o maior bioma brasileiro, o maior centro de biodiversidade do planeta. Mais da metade dessa biodiversidade do planeta está inserida aqui. Então, vamos, segura aí. Olha lá, quando a gente consegue fazer um sobrevoo, né, aéreo, obviamente sobrevoo, né, professora? Muito bem, obrigada. Então, você consegue ver esse tapete, essa magnitude verde. Como é importante. Quando a gente olha assim por cima, é só verde, verde, verde. De vez em quando a gente encontra lá, né, um pontinho rosa, pontinho branco, pontinho amarelo. São os ipês, ou coisa linda, né? Mas tem. Aí, para você observar alguma coisa de fato, e aí você vê os rios, seus meandros, coisa linda. Mas para você conseguir observar bem essa biodiversidade, você vai ter que descer, fazer uma trilha dentro dessa floresta ou magiando aí os rios, né? Muito bom, passeios maravilhosos. E alguns desses passeios são justamente praticados com autorização do que nós chamamos de unidades de conservação, que é que a gente vai falar agora. Olha lá no quadro. Então, entre as reservas ambientais, o Brasil possui 298 unidades de conservação protegidas, ok? Protegidas pelo governo federal, sim. Sendo 126 de preservação integral e 429 reservas particulares de patrimônio natural. Então, daqui a gente já consegue compreender que existem, dentro desse conceito de unidades de conservação, trazido pela lei, que a gente vai já mostrar para você, vai anotando aí essas informações que são preciosas. A gente consegue compreender que existem muito mais esses espaços de patrimônio que pode ser particular e que nesses patrimônios particular ou com os cuidados, com cautela de alguns setores, de alguns institutos, a gente vai ver isso durante a aula, eles têm um certo consenso de utilização dos recursos encontrados nesses locais, tá? São 429 ali, muito mais, né? Perfeito? Então, vamos conhecer cada uma dessas unidades que, às vezes, você já ouviu falar. Eu estou falando aqui com alunos da mediação tecnológica. Eu não sei, eu não lembro se a gente falou, mas a gente já está, como a gente está nessa aula aqui, 52, eu gostaria de abrir um parênteses aqui bem grande e dizer para você, professor presencial, parceiro nessa empreitada que nós já estamos concluindo, tá? Dizer para vocês que vocês são realmente o nosso elo entre os nossos alunos, né? Vocês estão aí, estão vendo o rostinho deles todos os dias, estão vendo as situações de vida deles, né?
E aí a gente fica muito feliz quando vocês dão aquele feedback, né? Ou seja, ali no privado, ali, enfim, mas vocês dão, isso a gente alegra muito o nosso coração, tá? E eu sei que muitos desses meninos e meninas têm familiaridade com essas unidades. Moram próximo de regiões que têm esses locais de conservação da vida, não é? Então a vivência deles, a experiência deles conta muito. Então a gente pode até falar de algumas aqui, que a pessoa tá aí, o aluno tá aí, aqui perto, prof, manda pra gente, tá? Dá um feedback pra gente ficar ali também bem internado ali, né? Bem integrado, tá bom? Internado não, integrado, tá bom? Então vamos lá continuar? Olha lá no quadro. Olha lá. Há 12 tipos de áreas de preservação previstos na legislação. Qual legislação, prof? A Lei 9.985 de 2000, que é a Lei das Unidades de Conservação, que agrupa todos e vai classificando cada categoria, as permissões dentro de cada uma delas. Então, olha lá. 5 de preservação integral, porque são 12 tipos de áreas de preservação. 5 de preservação integral, que não podem sofrer nenhum tipo, tá, galera? Nenhum tipo de exploração econômica. Nada, zero. Aí 7 são de uso sustentável, que vão comportar a exploração econômica, desde que de forma planejada e que preserve os recursos naturais. Vamos ver cada uma dessas 5 e cada uma dessas 7 que estão previstas pela Lei 9.985 de 2000. Segue aí. Olha lá, áreas de preservação. Você pode fazer essa separação legal aí no seu caderninho, tá bom? Então, nós vamos falar dessas 5 primeiras unidades de conservação que são classificadas como áreas de preservação integral. Quando eu estou falando de uma área de preservação integral, quer dizer que toda a sua extensão, tudo que está inserido nela, eu preciso preservar, eu preciso cuidar, tá? E aí a gente vai ver que como essas 5, cada uma dessas 5 tem características muito distintas, que aí, por isso, vão estar inseridas em classificações distintas dentro dessa classificação de proteção integral. Segue a primeira, então, aí. Olha lá no quadro. A primeira, dentro desse conceito, são as estações ecológicas, e assim chamadas ESEC, tá bom? Então, é a sigla de cada uma dessas unidades. As estações ecológicas. O que são essas estações ecológicas, prof? Áreas de domínio público que visam a preservação da natureza e vão proporcionar um ambiente para o desenvolvimento de pesquisas científicas destinadas à proteção do ambiente natural. Então, nós vamos ter nesses locais informações preciosas que vão servir de base de cunho, né, científico. Então, vai ser permitido a introdução de pessoas em quantidades muito reduzidas, que são pesquisadores, certo? Para cada uma dessas unidades, então, vai ter um quantitativo. Né? Eu sou pesquisador, mas o meu grupo são 10 pessoas, 20 pessoas. Não é assim também não, tá? Então, dentro dessas áreas, por exemplo, a pessoa está trabalhando com primatas. Ela precisa acompanhar por 6 meses, 8 meses, 3 meses, o bando, por exemplo, de bugios, ou macacos-aranhas, ou porcos do mato, catetos, né? Então, eles vão precisar estar ali e um grupo grande pode interferir no nicho, vamos dizer assim, no nicho ecológico daqueles indivíduos ali. Então, vai ser um grupo pequeno, tá? E aí,
Esses períodos que essas pessoas vão ficar ali também tem. Aí ela vai ficar um tempo, depois ela vai voltar, depois ela vai retornar para esse local para fazer um novo levantamento. Mas também tem a questão de pesquisas relacionadas à biomassa vegetal. Tem muitas formas de você praticar a produção científica relacionando e interagindo, né, extraindo essas informações dessas execs. Tá bom? Vamos seguindo? Olha lá no quadro. Aí nós temos as reservas biológicas, são chamadas de REBIO. Anota aí, execs REBIO. As reservas biológicas, ou REBIO, são unidades de conservação integral. São áreas para abrigo de animais, da fauna e da flora, podendo desenvolver-se nelas projetos de educação ambiental. Sim, olha aqui para mim. Essas áreas, muitas delas são de difícil acesso, tá? Mas podem ser utilizadas para essa educação ambiental. Mas o que é educação ambiental? É passar as informações para comunidades que estejam próximas, ou o mais próximo possível, né? Porque ele está falando, algumas são bem isoladas, né? Mas que essas pessoas, elas compreendam o potencial dessas unidades. Qual é a importância de se ter esse espaço, tá? Dentro daquela localidade, dentro daquele estado, inserido naquele país ali. Muitas informações, muitas questões ambientais, ecológicas são trazidas a partir desses locais. Por quê? Porque a gente vai priorizar a menor interferência possível. Então, os dados extraídos desses locais, trazidos pelas unidades de conservações, são mais confiáveis. Concorda? Se eu tiver uma região com muita ação e influência antrópica, os meus dados, dependendo também da fonte de pesquisa, dependendo de qual é o seu foco de pesquisa, tá? Se eu estou analisando esses desequilíbrios, tudo bem. Mas eu estou querendo saber da comunidade natural, ou da comunidade, da população de um determinado grupo, e eu quero o mínimo de interferência possível, eu tenho que escolher essas unidades que têm esse menor potencial de interferências, sejam mais isoladas. Mas aí você pode trabalhar essa questão da educação ambiental, sim. Conscientizar a utilização, possíveis utilizações, tá? E visitações. E como que eu posso manter esse equilíbrio dentro dessas comunidades, certo? Tem tantos fatores, vem um monte de coisas na cabeça da gente, né? De coisas que você pode estar interferindo aí quando as áreas são abertas para visitação. Joga lá. Então, a gente falou sobre os rebios, falamos sobre as execs, agora a gente está falando sobre os parques nacionais, chamados de PARNA, tá? Áreas abertas ao público. Lembrem que a gente está falando de áreas de proteção integral, que para algumas situações, seja de pesquisa, seja para empreendimentos que visam a educação, no caso a educação ambiental, elas são abertas, por isso que ela fala, abertas ao público. Não é para elas vão ter, não, tá? Não é um ponto turístico, tá certo? Destinadas a pesquisas científicas e de educação ambiental também. Então, você vai abrindo, cada uma você vai ter um tipo de atrativo não, você vai ter um tipo de grupos de interesse para cada uma dessas unidades de conservação. Olha só, as PARNAs objetivam preservar ecossistemas naturais de grande relevância ambiental. Aí aqui a gente tem uma linda, maravilhosa queda d'água, e a gente lembra que esses paredões, aí você tem aquele, ó, o córrego lá embaixo, a água, vegetação de um lado e de outro, não é? Esses paredões podem abrigar aves, prof? Pode. Araras podem fazer ninhos nesses paredões? Podem. Que outros animais? Morcegos, que vão trazer o equilíbrio para todo aquele ambiente ali. Aí a gente vai para o ambiente terrestre. Existem os animais ali que vão estar fazendo essa visitação, que vão estar interagindo. Até mesmo, queridos, até as excretas desses animais colaboram para a manutenção do equilíbrio deste solo
dos micro-organismos presentes nesse solo e do equilíbrio de todas as cadeias e, consequentemente, teias alimentares que nós vamos ter nesses ambientes. E aí sim, elas são abertas assim, para a gente pesquisar. Porque quanto mais informações a gente tiver sobre esses organismos presentes ou sobre essa interação nesse local, através de produções científicas, mais a gente nós vamos tomar, quase não sai, tomar consciência da importância daquele local. Olha como é que é legal e como a gente precisa priorizar essa questão de produção científica, tá? Às vezes a pessoa diz, aquilo ali só tem mato. Por quê? Porque a gente não desconhece, a gente não sabe. As pesquisas vão trazer informações para a gente que naquela área tem uma espécie endêmica. Naquela área tem um organismo que pode ser a fonte de cura para outras doenças, até aquelas que a gente ainda não entrou em contato. Só que se não tiver esse conhecimento científico, a divulgação desse conhecimento científico, a gente já falou sobre isso, que às vezes um trabalho científico leva anos para a elaboração, sua conclusão, ou sua prévia conclusão, e até que ela chegue a ser divulgado para toda a comunidade científica, e tem aquelas discussões, e chegar aos públicos, né, distintos, no âmbito educacional. Leva tempo. Então, por isso que a gente precisa acelerar esses processos, realmente a gente precisa incentivar. E aí eu posso estar falando aqui com você, é você que está me olhando agora. E aí pode ser que você tenha alguma coisa aí no seu coraçãozinho, uma área de interesse já. Aí você, puxa vida, eu tenho um local que eu posso pesquisar e eu posso utilizar esses recursos lá dentro. O que está faltando, né? Eu preciso começar a produzir, eu preciso começar a investigar, eu preciso saber como que eu posso fazer, né? Sei lá, a gente está falando aqui com um monte de gente que pode contribuir e muito. Professor, eu estou concluindo. Pois é, meu amor, você está concluindo o ensino médio, você não vai parar de estudar. Essa é a nossa esperança, tá bom? Mas vamos continuar? Olha lá no quadro. Então, nós vamos falar agora sobre os monumentos naturais. MN. MN. Monumentos naturais. Unidades de conservação de domínio público ou privado, cuja permissão para o acesso se dá conforme o regulamento da área. Todas as áreas de conservação, preservação, no caso das integrais que nós estamos falando aqui, tem uma regulamentação, tá? Aí, quando a gente fala aqui, domínio... Vamos voltar aqui. Quando a gente fala aqui da questão do domínio público ou privado, por isso que a gente está enfatizando essa questão do uso com regulamento, tá? Para que uma pessoa que tenha dentro da sua propriedade particular, privada, e essa área seja considerado como uma área de preservação integral, no caso das MN, né, monumentos, eu preciso seguir regras. Se a pessoa não seguir essas regras, os regulamentos bem descritos na lei, há uma desapropriação. Porque na lei, tá? 9.895, ela fala sobre isso. Ela tem uma legislação. Então, você precisa seguir. Se a pessoa não seguir, aí ela é desapropriada, a pessoa perde. E aí a gente precisa, então, seguir as regras, né? Tranquilo, não vai doer nada, tá bom? E o que são esses monumentos naturais? Olha lá na tela. Joga lá. Tem como objetivo a preservação de sítios naturais raros e singulares. Aqui nessa imagem, ela é conhecida, né, esse monte aqui é conhecido como Frade e Freire, tá? Lá no Espírito Santo. Dá bem pra gente ver, né? Parece um padrezinho mesmo, com a mãozinha assim, e a freirazinha ali com aquela bata, né? Beleza. Assim como a gente tem
também monumentos que é chamada aquela fendas nas rochas, ali na região nordeste, né? A gente tem o Pão de Açúcar, também é um monumento natural, tá? Que deve ser preservado, conservado, certo? Deve ser admirado, sim, pode ser visitado, mas com toda cautela, né? Analisando todo esse potencial. E esses locais, a gente também tem aquelas áreas consideradas, uns paredões, onde a gente tem recifes de corais, que são berçários para várias espécies de peixes, também são considerados monumentos naturais. Então, a gente poderia falar aqui, passar horas falando sobre vários deles, né? Mas, enfim, se você visitando, quando você for viajar de férias, você vai visitar alguns locais e você vai procurar aí, né? Esses locais que são permitidos você conhecer. Alguns não são autorizados você fazer registro fotográfico, então você vai ficar só na sua imagem, né? Lembrando daquele local, tá bom? Mas é interessante a gente conhecer. E nesses locais, então, a gente tem as ações dos intemperismo, que você viu lá em geografia. São as transformações das rochas por fatores físicos, químicos, tá? Que são processos de modelagem natural, que levaram anos para acontecer. Certo? Então, precisam ser bem observados, bem admirados, mas com cautela. Olha lá, então. Aí a gente tem os refúgios de vida silvestres, os revis. Esses centros ou refúgios de vida silvestres são áreas públicas ou privadas, ok? Sendo que o acesso só é permitido mediante autorização. São unidades de conservação. Essas unidades de conservação são destinadas à proteção dos ambientes naturais, fundamentais para a reprodução e existência da fauna e da flora, tanto local quanto migratória. Então, aqui nesses locais, os revis, a gente tem boa parte desses revis sendo administrado ou fiscalizado ou administrados pelos ICMS, né, que são os institutos, o Instituto de Conservação da Vida Chico Mendes. Então, eles que administram, né, boa parte desses revis, desses refúgios aí. E o que é interessante nessa unidade? É que prioriza-se a questão da reprodução. Mas, professora, pode também ser uma área de alimentação? Sim. Aquelas situações triviais que fazem parte da vida daquele animal, onde eles só fazem isso naquele local, são considerados esses refúgios. Existem determinadas espécies, por exemplo, de tartarugas que só escolhem uma determinada localização para colocar os seus ovinhos na praia lá. Só é naquele local. Os répteis têm isso, né? Eles fazem isso. Os anfíbios também fazem isso. As pocinhas de lama que eles colocam os ovinhos dele, para se tornar o girino, aí chega a fase adulta, a fêmea volta naquele mesmo lugar ali. E se não tiver aquele lugar, vai complicar o processo reprodutivo, tá? Mas a gente está falando aí de um micro, né? Microambiente. Mas aí quando a gente está falando de lugares de maior amplitude, ou pode ser vários refúgios deles dentro de uma unidade, tá? Pode ser um local específico ou vários deles inseridos dentro dessas unidades. Então, desses locais, qualquer interferência externa pode prejudicar o processo reprodutivo daquele grupo, e que pode ser um grupo que já esteja ameaçado, que já esteja com uma sensibilidade, né? E aí esses animais não vão se reproduzir, porque há interferências humanas, há alguma alteração, algum desequilíbrio, tá? Que também pode ser provocado por uma situação natural, mas muitos deles, infelizmente, realmente são causados pelos seres humanos, tá bom? Vamos seguindo. Áreas de uso sustentável. Olha lá. São áreas de proteção, aliás, a primeira que a gente tem são as áreas de proteção ambiental, as APAs. Professora, tem muita sigla, né? Tem. Quem quiser se deliciar por esse conhecimento, pode estudar essa legislação todinha, né? Isso. E pode mergulhar, que é muita coisa, mas muita coisa legal mesmo, tá?
tem por finalidade proteger a diversidade biológica, disciplinar a ocupação e assegurar a sustentabilidade no uso dos recursos naturais. Por que disciplinar, professora? Porque tem que ter algumas correções quando as pessoas querem fazer as coisas da forma à la vontade, né? De qualquer jeito. Não é assim, não. Nessas áreas, permite-se o desenvolvimento de atividades econômicas de forma sustentável. Se é sustentável, quer dizer que é viável trabalhar naquele lugar, utilizar algum determinado recurso de forma consciente para que as gerações seguintes consigam também usufruir disso, tá bom? Aí a gente tem aqui, ó, áreas de relevante interesse ecológicos. A área são as unidades de domínio público ou privado que tem por objetivo preservar os ecossistemas naturais de importância local, com vistas a não prejudicar a biodiversidade da região. Então, o que a gente consegue observar, professora, são muitas siglas, são muitas unidades, né? O que a gente precisa internalizar, tá? Não vou pedir para, por exemplo, na prova você colocar todos os nomes dessas unidades, não, porque às vezes, né, a gente vai lembrar de tudo, tá bom? Mas o que você precisa entender? Que existem áreas que precisam ser preservadas, mantidas de forma integral, intacto, para que não esteja interferência nenhuma, porque nessas áreas há uma certa sensibilidade local. Outras áreas, você pode sim fazer visitações, você pode até utilizar os recursos presentes naqueles espaços, porém, de forma sustentável. Você pode ter um retorno econômico nessas áreas? Pode. Porque quando você tem, por exemplo, se for numa propriedade privada e você abrir ao público, você precisa lembrar que precisam seguir regras. Muitas dessas áreas só são visitadas acompanhadas por um fiscal. É uma pessoa treinada. A gente tem os guardas-parques, né? Quando a gente está falando de parques aí. Tem as pessoas que são treinadas para saber lidar com o público, e a gente sabe que público não é fácil. Analisa aí o ambiente de sala de aula, né? Tem hora que a professora precisa falar assim, ei, menino, não é? É. Imagina você controlar a visitação por um espaço aberto. Complicado, as pessoas precisam ser educadas, por isso que tem os projetos de educação ambiental, precisam ser educadas para acessar esses locais. Porque senão elas vão trazer coisas externas daquela área, vão deixar aquelas coisas ali. Até para visitar os locais diferentes, você precisa ter educação. Ah, professora, isso só dentro de unidades de conservação? Não! Quando você vai visitar uma cidade, você só não saiu da área urbana, você precisa também cuidar disso aí. Jogar lixo no chão de forma nenhuma. Viu o lixo no chão, vou deixar ali? Não. Cata e joga no lixo, porque você não vai ficar parando com todo mundo para dar lição de moral em ninguém, né? Então você faz a sua parte, pega e joga. Se é que a pessoa não foi educada o suficiente, problema da pessoa, né? Mas você está fazendo a sua parte ali, tá bom? Vamos seguindo. A gente tem agora, olha lá no quadro, as florestas nacionais, as chamadas FLONA, áreas de domínio público destinadas às atividades de pesquisa, educação ambiental e turismo. Sim. Como a gente tem aqui, ó, grandes extensões de áreas, dá para fazer trilhas, dá para fazer avistamento, por exemplo, em alguns locais de répteis, né, os jacarés. Pode ter nesses locais aí algumas grutas, enfim. Então, esses locais vão ter algum atrativo para o potencial turístico, mas mesmo assim precisa ser bem cauteloso, precisa ser bem acompanhado toda essa visitação. Andar na trilha fazendo barulho? Não, 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 não. Andar na trilha, cada um para um lado? Também não. Por quê? Presta atenção aqui em mim rapidinho, gente. Pensa que você tem essa floresta é a casa desses animais. Assim como você e eu, muitas vezes, a gente não tá para receber visita naquele dia. Ou, tá, eu vou receber, mas eu vou receber um grupo pequeno. Sabe como é? Você está entendendo, né? É a mesma coisa com os animais, queridos. Tá com um monte de gente na trilha,
não sabe fazer um avistamento, que sai gritando, que sai, sabe? Não é. Não dá para ser. Até o deslocamento, e aí vai todo mundo ali juntinho. A pessoa que vai treinada para fazer, avistou alguma coisa, ó, agora nós vamos passar por aqui, vai contando, contextualizando todo aquele percurso que você vai estar fazendo, seja terrestre ou aquático, né? Nos barcos ali. Tudo tem que ser de forma cautelosa, muito educadamente, respeitando aquele espaço. Sim, a vida precisa ser respeitada. Não são animais racionais como eu e você. Pô, sim, mas são seres vivos. A gente precisa respeitar um ao outro, né? A nossa própria espécie e essas outras também. Oxe, claro que sim. Vamos seguindo? Reservas extrativistas, chamadas de RESECs. Legal demais, né? São unidades de domínio público com uso concebido às populações que realizam o extrativismo vegetal ou mineral. Nessas áreas desenvolve-se o extrativismo pela população nativa de forma sustentável. Aí a gente está vendo aqui a extração da seringa. Eles fazem esses cortes como se fosse, né, uns funilzinhos, vai afunilando para que haja essa secreção, né? E aí eles vão coletando. É bem legal, né? Minha avó trabalhou com isso. Minha avó é meu tio. E eles saem com aquelas lanterninhas aqui, né, na cabeça. E aí vão cedo, vão para dentro da mata e vai fazer aqueles cortes. Depois elas passam trazendo e coletando aquilo ali. Essas pessoas, queridos, elas são nativas daquele local. Isso quer dizer que elas se desenvolveram juntamente com a comunidade local, a biota local. Se eles até então não interferiram nessa comunidade, se há esse equilíbrio homem e natureza, ok. Não são eles que estão fazendo dano nenhum, não. Eles já estão ali, já estão bem adaptados àquilo ali. O que eles podem utilizar, pode se utilizar dos frutos, o açaí, a pupunha, aquele marronzinho, que é parente do açaí. Veio um branco agora, ó. Mas tudo que ele pode estar extraindo desse ambiente, tá? Seja fruto, seja raiz, seja folha, ele está retirando, está utilizando de forma bem consciente. E até hoje não se tem registro de dizer que essas comunidades tradicionais interferiram no equilíbrio desses ambientes. Pelo contrário, elas ajudam até mesmo a fiscalizar a entrada de outras pessoas que queiram, aí sim, utilizar desses recursos ilegalmente, indevidamente. Tá bom? Logicamente que para tudo precisa ter um bom diálogo, né? Faz-se pesquisas nesses locais também. Pode-se utilizar, mas quando a gente fala de pesquisa sendo produzida, existe um retorno das informações coletadas naquele local para essas comunidades, que precisa existir. Eles precisam saber o que está acontecendo. Tá? Precisa, sim, todos os pesquisadores hoje em dia sabem que tem essa consciência. Precisa ter essa consciência. Se não tem, precisa ter. Certo? Essas comunidades estão ali, precisam ter esse retorno científico, porque eles estão ali há muito tempo interagindo ali e não causando nenhum problema, nenhum estrago, não. Como muitas pessoas acreditam. Vamos seguindo? Olha lá. E agora o mouse não quer funcionar? Foi. Deixa eu ver. Ok. Então, a gente agora está na última, né, unidade de conservação, que são as reservas de fauna, REF. Não é refém, não, é REF. É reservas de fauna, tá bom? Objetivam proteger o habitat de populações animais de espécies nativas, adequadas para os estudos científicos, e nessas áreas a visitação é permitida. Então, nessas reservas de fauna, onde você vai ter grupos bem característicos, a gente pode dizer aí que até espécies endêmicas, espécies que são autóctones, né, que a gente chama também na ecologia. Nesses locais, há intensa produção científica, há interesse científico nessas áreas em relação à sua fauna.
E aí precisa ser estudado porque algumas espécies inseridas nesses locais são espécies que estão na lista de extinção ou sensíveis ao processo, né, que se não forem cuidadas... Gente, quem é que vai cuidar desses animais se não fossem essas unidades de conservação, se não fossem os ambientalistas, os ecologistas, se não fossem os biólogos, se não fosse esse grupo de pesquisadores que tem interesse neles? Eles não têm ninguém para defender eles, não. Vem o fogo, os bichinhos tentam sair correndo. Alguns conseguem fugir, outros não. Ah, professora, mas a gente está falando de unidades de conservação, não pode pegar fogo. Sim, tem gente que taca fogo criminalmente. Não gosta. E aí taca fogo. Não sei lá. Mas, enfim. Acontece. E aí esses animais precisam-se que nós nos conscientizemos de que nós precisamos protegê-los. E uma das formas de proteger esses organismos, locais onde eles estão inseridos, ou seja, nos seus hábitats, são essas unidades de conservação. Seja de uso, né, permitido, no caso das unidades de conservação, de uso sustentável, ou seja, naquele de proteção integral. Vamos lá. Aí a gente tem as reservas de desenvolvimento sustentáveis, RDS. Olha ali, é um grupo de pessoas que estão praticando o quê? Pesca. Presta atenção. Áreas habitadas por populações tradicionais que exploram os recursos naturais de forma sustentável. Muitas dessas pessoas, dentro dessas unidades, eram caçadores, eram pessoas que exploravam de uma certa forma mais ofensiva, mas eles se tornam agentes ali ambientais, locais, tá bom? E muitos deles estão até, recebem uma renda, tá? Para determinados projetos aí dentro dessas comunidades. Olha lá, reservas particulares de patrimônio natural, são unidades de conservação de domínio privado. Refere-se às preservações ambientais e paisagísticas destinadas ao ecoturismo, educação ambiental e lazer. É a outra reserva, né? É a penúltima reserva que a gente tem. Penúltima não, a última reserva dentro da unidade de conservação. E aí a gente vai falar aqui claramente sobre a diferença de preservar e conservar. Aí nessa imagem a gente tem ali, ó, uma árvorezinha com uma cerquinha, e nessa cerca está escrito o quê? Proibida a entrada, não é? Então, essas áreas de preservação são áreas que não podem ter interferência humana. A natureza precisa estar intocada, ou seja, não pode ter acesso humano. Por quê? Gente, infelizmente, o ser humano, nem todos estão acostumados, adaptados e conscientemente falando, a agir dentro desses locais. Até aqueles onde são liberadas a conservação, tá? Ali, ó, quando a gente fala de unidade de conservação, proteção com uso racional da natureza, manejo sustentável. Tem uma casinha, tem uma plantação, tem pessoas inseridas nesse local, mas precisa ser tratado de forma consciente. E aí, a gente tem algumas unidades de conservação, áreas de proteção ambiental do Rio Pardo, que está em Porto Velho, Buritis, Floresta Estadual do Rio Pardo, em Porto Velho, Buritis, Estação Ecológica Umirizal, em Porto Velho, reservas de fauna Paudóleo, né? Em São Francisco do Guaporé, Parque Estadual Abaitará, Prof. Jefferson, Prof. Dani, né, conheceram essas unidades, Parque Estadual Ilha das Flores, Alta Floresta e do Oeste, Reserva de Desenvolvimento Sustentável Rio Machado, em Porto Velho. Se você quiser vir em Porto Velho, se você não é de Porto Velho e quiser visitar essas unidades, olha aí, né? Reserva de Desenvolvimento Sustentável Limoeiro, São Francisco do Guaporé. Nós temos muitos alunos aí. Um alô para vocês, meninos e meninas. Reserva de Desenvolvimento Sustentável Serra Grande, São Francisco do Guaporé. Reserva de Desenvolvimento Sustentável Bom Jardim, em Porto Velho. Estação Ecológica Soldado da Borracha, Porto Velho, Cujubim. Ok? O movimento conservacionista é mais consciente, exaltando o amor à natureza e ao meio ambiente, aliado ao uso racional de matéria-prima e bens naturais, concorrendo com auxílio e manejo criterioso dos seres humanos. No Brasil existem tantas áreas conservacionistas, chamadas de unidades de uso sustentável, onde populações locais tradicionais podem fazer uso sustentável dos seus recursos, quanto áreas também de preservacionismo, né?
onde não é permitido o uso dos recursos e a presença do ser humano. É permitida apenas para pesquisa ou visitação. E aí a gente tem uma imagem de um aluno plantando, né, uma atividade aí proposta pelos professores Dani e Jefferson, tá bom? E aí a gente tem aí o pensamento conservacionista, que caracteriza a maioria dos movimentos ambientalistas e é alicerce das políticas de desenvolvimento sustentável. E que alguns princípios, redução do uso de materiais-primas, uso de energias renováveis, redução do crescimento populacional, combate à fome, mudança nos padrões de consumo, equidade social, respeito à biodiversidade e inclusão de políticas ambientais no processo de tomada de decisões econômicas. Galera, então olha só aqui para mim, a gente finaliza aqui, tá? A nossa aula. E aí a gente te aguarda então para a nossa revisão geral dessa unidade. Tá bom? Um forte abraço. Tchau, tchau.